Lentes esféricas são um sistema óptico capaz de promover a refração da luz visível. São formados por meios ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dióptros esféricos. Divide-se em lentes convexas e convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas e lentes de bordas finas. O índice de refração e a geometria das lentes esféricas altera a direção da propagação dos raios da luz. Dessa forma, elas são capazes de reproduzir imagens tanto visuais como reais. Além disso, a capacidade de uma lente deferir os raios de luz é chamada de divergência ou dióptra, propriedade popularmente conhecida como grau da lente. Lentes esféricas pertencem ao ramo da óptica na física. Elas são compostas por um meio transparente que possui duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica. As lentes esféricas estão presentes em muitos objetos que utilizamos diariamente, portanto, têm uma grande importância. Exemplos importantes de lentes esféricas são como câmeras fotográficas, microscópios, lupas, telescópios e etc. É possível distinguir 6 tipos diferentes de lentes, levando-se em conta sua seção transversal. Para um observador externo, a lente que esteja olhando cada uma de suas faces. Elas podem apresentar-se côncavas, convexas ou planas. Lembre-se, as lentes têm duas faces combinadas e uma delas é esférica, necessariamente. A composição do nome de lente é feita da seguinte maneira. Primeiramente, colocamos o nome da face de maior raio de curvatura, em seguida o nome da de menor raio de curvatura. Quando as duas faces têm nomes iguais, fazemos uso do prefixo bi, biconvexa, bicôncava, e quando uma das faces é plana, seu nome vem em primeiro lugar, plano côncavo ou plano convexo. Com relação à óptica, podemos dizer que o estudo das lentes esféricas possui diversas aplicabilidades, como por exemplo, no uso de uma câmera fotográfica, no uso de óculos de grau, que na verdade tem por objetivo corrigir um defeito visual e etc. Em termos de definições físicas, podemos conceituar uma lente esférica como sendo uma associação de dois dióptros, em que um deles é necessariamente esférico e o outro pode ser tanto esférico como plano. Quanto à sua classificação, vimos que uma lente esférica tanto pode ser divergente como convergente. Outro fator muito interessante, como já estudado na associação de espelhos planos, é a associação de lentes. As lentes esféricas também podem ser associadas coaxialmente, ou seja, podemos ter duas lentes cujos eixos principais são coincidentes. Se nos depararmos com duas lentes encostadas uma na outra, dizemos que elas estão justapostas, e se porventura houver uma distância de separação entre as lentes, dizemos que são lentes separadas. As lentes justapostas são utilizadas em alguns instrumentos ópticos, como os binóculos e as câmeras fotográficas, visando a correção do defeito da aberração cromática, que nada mais é do que a decomposição da luz branca quando atravessa apenas uma lente esférica. Já as lentes separadas são usadas visando a obtenção de imagens maiores, ou seja, imagens ampliadas. Exemplos de lentes separadas, os microscópios e as lunetas telescópicas. Na associação de duas lentes esféricas, temos que saber determinar uma lente equivalente que possa substituir as demais lentes. Portanto, a lente equivalente tem que ter as mesmas características da associação dada, sendo que a imagem conjugada por uma lente é, na verdade, o objeto para a segunda lente. Vejamos então os dois casos de associação de lentes justapostas e separadas. Duas lentes podem ser colocadas de forma que funcionem como uma só, desde que sejam postas coaxialmente, isto é, com eixos principais coincidentes. Neste caso, elas serão chamadas de justapostas se estiverem encostadas ou separadas, caso haja uma distância separando-as. Estas associações são importantes para o entendimento dos instrumentos ópticos. Quando duas lentes são associadas, é possível obter uma lente equivalente. Esta terá a mesma característica da associação das duas primeiras. Lembrando que se a lente equivalente tiver vergência positiva, será convergente, e se tiver vergência negativa, será divergente. As lentes esféricas são utilizadas para a correção de problemas de visão, como a miopia, astigmatismo, hipermetropia, etc. Além disso, são indispensáveis para o funcionamento de diversos instrumentos ópticos,
como microscópio, telescópio, lunetas, binóculos, lupas, entre outros. Toda lente esférica, seja ela côncava, seja convexa, apresenta elementos geográficos comuns, sendo eles centro óptico, foco principal objeto e foco principal imagem, foco antiprincipal objeto e foco antiprincipal imagem, também conhecidos como centros de curvatura, no caso dos espelhos esféricos. A distância entre o centro óptico da lente e o foco principal objeto é chamada de distância focal. Do mesmo modo, a distância entre o centro óptico e o foco principal objeto é chamado de raio de curvatura. É possível observar uma linha horizontal que separa a lente em duas partes. Essa linha é chamada de eixo-simetria, e é a partir dela que é construída a referência de Gauss, usado para definir a convenção de sinais das lentes esféricas. Qualquer ponto ou elemento que esteja localizado acima do eixo de simetria possui sinal positivo. Qualquer ponto ou elemento localizado abaixo do eixo de simetria possui sinal negativo. Qualquer ponto ou elemento localizado à direita do centro óptico da lente possui sinal positivo. Qualquer ponto ou elemento localizado à esquerda do centro óptico da lente possui sinal negativo. Eu me chamo Kayla Martins e vou falar agora sobre os raios notáveis. Os raios notáveis são fundamentais para entendermos a formação de imagens nas lentes esféricas. Portanto, trata-se de raios de luz que sempre são refratados sobre certos elementos geográficos. Além disso, vale ressaltar também o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Quando desenhamos um raio de luz indo de um ponto a outro, esse raio pode estar fazendo o caminho de ida quanto de volta. Com a imagem, podemos afirmar que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo de simetria é refratado em cima do foco principal F. Incide sobre o foco principal e é refratado paralelamente ao eixo de simetria. E incide sobre o centro óptico e é refratado sem sofrer nenhum desvio lateral. Dando continuidade, vamos falar agora da formação de imagens nas lentes esféricas. Na formação de imagens nas lentes esféricas, exige-se que tracemos os raios de luz notáveis que são refratados através da lente. A imagem é sempre formada no ponto onde dois raios de luz refratados se cruzam. Quando a imagem é formada do mesmo lado que o objeto, essa imagem é virtual, que não é projetada, é direta e formada pelo cruzamento de prolongamentos dos raios de luz. Já quando a imagem é formada no lado da lente oposto ao objeto, será denominada real, que pode ser projetada, é invertida e formada pelo cruzamento de pelo menos dois raios de luz. Além disso, a formação de imagens nas lentes depende da posição do objeto. Em relação ao centro óptico e da formação da lente côncava, onde formam-se imagens virtuais, ou da lente convexa. No caso das lentes de bordas finas, a formação é mais complexa e envolve 5 casos. Vamos pensar que um objeto está distante da lente e de seu foco antiprincipal. Nesse caso, a imagem formada é invertida, real, formada pelo cruzamento dos raios de luz e menor que o objeto. Quando o objeto é próximo da lente e é colocado exatamente sobre o foco antiprincipal, a imagem é real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Aproximando o objeto um pouco mais em relação à lente, ele ficará entre o foco antiprincipal e principal respectivamente, sendo então uma imagem real invertida e cada vez maior. Quando o objeto é colocado a uma distância do centro óptico da lente convexa, que coincide com a sua distância focal, ou seja, quando o objeto é disposto em cima do foco principal, não há formação de imagem, denominando-se uma imagem imprópria. O último caso é o que o objeto é colocado próximo da lente convexa entre o foco principal e o centro óptico, formando assim uma imagem virtual. Meu nome é Felipe, vou dar dando continuidade à apresentação, falar sobre vergência. Primeiramente sobre vergência. O que é vergência? A palavra vergência deriva-se da expressão em latim vergentia, que está relacionada a virar, voltar,
vergar ou inclinar. Na física, a vergência, que significa o ver, determina a capacidade das lentes esféricas de convergir ou divergir a luz. Assim, quanto maior for o desvio sofrido pela luz, pelos raios de luz, ao atravessar uma lente, maior será a sua vergência. Também chamada de convergência, a vergência é definida pelo inverso do foco em lente esférica. Ou seja, vergência é igual a V, vergência é igual a 1 dividido para F. O foco de uma lente convergente corresponde à distância entre o centro óptico da lente e o ponto onde os raios de luz são focalizados. O foco das lentes convergentes sempre será maior que zero. Como podemos observar a imagem, onde tem uma distância focal tem o eixo principal, onde o ponto focal que está em destaque e também o centro óptico estão incluídos na imagem, onde mostra uma lente convergente sempre. Também o foco da lente divergente corresponde à distância entre o centro óptico e o ponto de ondas. Aparentemente, a luz origina-se em focos esféricos ao sistema óptico constituído por dois meios homogêneos e transparentes. Podemos encontrar 6 tipos diversos de lentes esféricas. Como a imagem a seguir é S1, a S2, denominamos lentes esféricas uma associação de dois dióptros, na qual um deles é necessariamente esférico, enquanto o outro pode ser esférico ou plano. Podemos dizer também que uma lente esférica é um corpo transparente limitado pela superfície S1 e S2 de um dióptro contra esta figura assim. Fórmula das lentes esféricas. As principais fórmulas usadas para resolver exercícios sobre as lentes esféricas utilizam as variáveis F é igual a distância focal, P e P posição de objeto da imagem, o O tamanho do objeto, o I o tamanho da imagem, o A o aumento linear transversal ou ampliação, o R são raios de curvatura e o C corresponde à vergência. A fórmula básica das lentes esféricas é conhecida como aumento linear transversal ou ampliação. A ampliação da lente pode ser calculada por meio de 3 fórmulas diferentes, que podem ser combinadas entre si. Na primeira fórmula, igual o A em foco das lentes divergentes sempre será negativo. Outra imagem onde mostra a distância focal entre o eixo principal, o ponto focal e o centro óptico. Por causa dos sinais dos focos da lente, a vergência de uma lente convergente sempre será positiva. Já a vergência de uma lente divergente sempre será negativa, ou seja, inverso da outra. Uma pessoa com miopia, como por exemplo, deve utilizar lentes divergentes para corrigir seu problema de visão. Na receita prescrita pelo médico oftalmologista, o valor da vergência dessa lente aparece de um sinal negativo. Isso indica que as lentes devem espalhar luz, isto é, devem ser divergentes. A unidade de medida da vergência é igual a 1, DI é igual a 1M menos 1. Lentes esféricas, ou A é igual a P menos 1 dividido para P, ou A é igual a F dividido por F menos P. A fórmula acima há também uma fórmula conhecida como equação dos pontos conjugados, onde é a equação de graus, mostrada na imagem. A fórmula a seguir, devemos calcular a vergência, que